Cristiano Ronaldo, prestes a se acertar com seu novo clube, tem salário vazado. Wolverhampton da Inglaterra oferece 10 milhões de euros por Everton Araújo, volante do Flamengo. Pedro, assim como o restante da delegação do Mengão, não tem folga e vamos aí preparar para enfrentar o Palmeiras, que é o líder do Brasileirão. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Porque flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim. Abençoado foi o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão. Malvadão, que vai ganhar da Peppa Pig e vai seguir firme e forte aí no Brasileirão. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, não existe folga mais no Flamengo. Brincadeiras à parte, o elenco deve folgar na próxima segunda-feira. Por quê? Porque o Flamengo já começou a preparação para enfrentar o Palmeiras. Mal acabou o jogo de ontem e a concentração agora é as Peppa Pig. Peppa Pig é líder do Brasileirão e o objetivo é ganhar deles para poder encostar ali, né? O Flamengo está 4 pontos atrás deles, se ganhar vai ficar 1. Então o Flamengo vai em busca dessa vitória. E nessa preparação aí o Flamengo já começa a preparar a volta de Eric Pulgar, De La Cruz e também Alan, jogadores que já estão aí treinando, focado para a volta, não quanto o Palmeiras na verdade, sim como quanto o Deportivo Táchira, mas já estão integrados ao elenco, já começam a dar os primeiros passos, mas ainda para domingo deve ser dúvida, mas né, nem tudo é do jeito que a gente quer. Detalhe, o Flamengo ontem colocou o Varela o tempo todo, o Everton Araújo também, colocou um pouquinho o Gerson, e também o Arrascaeta, para quê? Para eles pegar ritmo já para enfrentar o Palmeiras. O Varela deve ser titular, assim como o Everton Araújo. Então o Flamengo preparando aí o time, já pensando no Palmeiras. Vamos ver o que dá. Meus amigos, saída de Michael está cada vez mais eminente no Flamengo. Só que o Flamengo descarta uma saída por agora. A saída fica para depois do Super Mundial. E depois do Super Mundial, o Flamengo pode fazer uma venda aí que economizaria, independente do valor que vender, economizaria cerca de 72 milhões, que seria o vencimento dele até o final do contrato. Então o Flamengo busca abrir espaço na sua folha de salário para a chegada de novos jogadores e também para poder ir, né, também economizar um qualquer, com o Michael é bem caro. Eu acho que o Flamengo devia segurar um pouco mais o Michael, já que só tem quase, não tem nenhum ano ainda direito que ele voltou, e é um bom jogador que está numa má fase. Outros jogadores também estão numa fase muito ruim, nunca apresentaram nada de bom, que é o caso do Juninho, que é um pouco mais barato. Se você for ver, o Cebolinha vive entre altos e baixos, também é um negociável do Flamengo. O Bruno Henrique tem muito tempo que não entrega nada, mas não é negociável por causa da idade, o problema também que ele tem ali, né, extra-campo. Então tem muita coisa acontecendo. E o Flamengo mira a contratação aí de Wesley, de 22 anos, e de Ângelo, 23 anos. O Wesley, ex-Corinthians, Ângelo, ex-Santos. Ambos pontas, que jogam tanto pela ponta direita como ponta esquerda. Seria um substituto já tanto de Michael quanto de Cebolinha. Mas isso vai acontecer dessa forma? A gente não sabe. Ontem um Boto, em entrevista lá, a Flamengo TV deixou escapar que as contratações já estão avançadas, mas que ele não ia divulgar nome, pois, né, quando divulga o nome acaba atrapalhando. Mas tem um detalhe aí, numa outra entrevista que o Scout deu, deixou vazar lá uma imagem que tinha uma lista, e nessa lista aparecia o Ângelo, o Wesley, também aparecia aí Marcos Leonardo, Malcom, entre outros. Então a pessoa conseguiu pescar isso aí, por isso que está todo mundo focado. Tanto o Ângelo quanto o Wesley estão assim escanteados no Al Nassr. E o Al Nassr põe eles como negociáveis. Para contratar os dois, o Flamengo teria que desembolsar quase 40 milhões de euros. Então não seria uma coisa muito fácil. Mas se sair o Wesley, sair o Cebolinha, abre mais do que espaço para a contratação dos dois. Seria uma boa contratação, vocês acham? Fala aí, gente. Vocês acham que seria uma boa contratação? Agora o Flamengo está quase caindo na oferta aí, é do Wolverhampton. Wolverhampton e uns outros 5 clubes, que não vou trazer nome de todos aqui, mas outros 5 clubes se interessaram pelo Everton Araújo, volante do Flamengo, muito criticado e é bastante elogiado pelo Filipe Luiz. O Filipe Luiz elogia, a torcida critica. Eu acho até que ele tem feito boas partidas. Um cara que é jovem, está chegando a uma posição de muita pressão. Então o Filipe Luiz vive elogiando, está dando muita chance, está tendo paciência com ele, já a torcida pega no pé. Mas existem 6 times europeus contando com o Wolverhampton que tem interesse direto no Everton Araújo. Se esses times do velho continente, onde se joga o melhor futebol, o futebol mais disputado, ver coisa boa no Wesley, no
no Everton Araújo, quem dirá nós, meros mortais. Então existe alguma coisa de bom nele, só que tem um detalhe aí. O Flamengo, hoje a multa dele no Flamengo é de 40 milhões de euros. O Wolverhampton sinalizou 10 milhões de euros a pedido do técnico que o revelou quando estava no Flamengo, que é o Vitor Pereira, que hoje é técnico do Wolverhampton. Então o Vitor Pereira vê com bons olhos e tenta aí a negociação para contratar de vez Everton Araújo. Então o que vocês acham? Seria um bom negócio pegar 10 milhões? Antes 10 milhões na mão do que 40 voando, é ou não é? Então é isso aí, gente. Outro jogador que deve também estar saindo em breve é o Wesley. O Flamengo estuda aí 40 milhões de euros aproximados pela venda de Wesley. O Manchester City sinalizou 35 para levar o jogador antecipado. O Flamengo está batendo o pé aí, não está querendo ceder. Mas a gente tem que se atentar ao seguinte: o Wesley vai sair a qualquer momento. Pode ser antes, ou durante, ou depois do Super Mundial. O Flamengo quer depois do Super Mundial. E hoje o seu reserva imediato é o Varela, até mesmo na lateral direito. No profissional só tem o Varela, né? Que o outro é do sub-20, tá treinando, Daniel, coisa e tal. Mas o Varela ontem fez um partidaço, fez gol, deu assistência, não errou nem um passe, conseguiu cruzar, conseguiu fazer vários desarmes, então ajudou tanto defensivamente quanto ofensivamente. E um detalhe, ele nem é muito ofensivo, conseguiu ser muito bem na parte ofensiva. Ele estaria preparado aí para ser titular, para ser, né? Vai ter que ser, né? O titular contra o Palmeiras, ele vai dar conta contra o Palmeiras, porque uma coisa é Botafogo da Paraíba, outra coisa é o Palmeiras. Palmeiras hoje, gente, é o time a ser batido. O Palmeiras hoje é o time mais forte do Brasil, não é mais o Flamengo. O Palmeiras tem um elenco melhor, tem peças de reposição melhor do que o do Flamengo, é um time mais homogêneo, é um time que não tem um desequilíbrio tão grande quanto tem o Flamengo. O Flamengo tem muita peça para o ataque e mesmo assim elas não estão funcionando. Já quando você olha para a parte da volância, o Flamengo perdeu dois recentes, um era reserva, outro titular. Está quebrando a cabeça para montar a parte da volância, principalmente contra o Palmeiras. Vai ter que colocar ali Everton Araújo e o Gerson novamente. Aí quando você olha essa parte da volância toda quebrada, meio de campo ali principalmente, né? Mais ofensivo, que faz homem de ligação, não tem um cara que substitui o Arrascaeta nem na metade, dirá a altura. Ou seja, o Flamengo tem um desequilíbrio muito grande. Já o Palmeiras não tem. O Palmeiras tira um e bota outra peça e continua do mesmo jeito. Então o Palmeiras é o time a ser batido. Não joga um futebol bonito, mas joga um futebol ofensivo que vence. Embora o Flamengo tenha mais gols no ano do que o Palmeiras. O ataque do Flamengo acaba sendo mais ofensivo que o do Palmeiras. E a defesa do Flamengo está quase que igual. O Palmeiras é um pouquinho mais defensivo. Mas a verdade é que o Palmeiras está bem, líder do Brasileirão. Na 10ª rodada aí, ele é o líder, pode continuar, né? Se vencer o Flamengo, não vai vencer, então não. Mas mesmo assim vai continuar líder na 10ª rodada. Só na 11ª que pode perder isso aí. O Palmeiras passou, já praticamente passou na Libertadores em primeiro do seu grupo, disparado. Então tem tudo isso aí. E o Flamengo tem uma sequência difícil pela frente. Domingo encara o Palmeiras, 4 horas no Allianz Parque, lá em São Paulo. Na quarta-feira, pega o Deportivo Táchira no Maracanã, 21h30. E depois tem o Fortaleza no final de semana. Última rodada antes do Super Mundial. Depois o Flamengo tem a parada aí da data FIFA por uns dias. Depois o Flamengo viaja ali no dia 11 para os Estados Unidos. Aí já com o Jorginho, se der tudo certo, se Deus quiser. E dia 16 o Flamengo estreia no Super Mundial de Clube. Então tem muita coisa circulando, muita coisa acontecendo. E as coisas nem sempre são o que a gente queria, mas é o que tem para hoje e show de bola. Ou seja, o Flamengo preparado aí para fazer a estreia no Super Mundial. Vai ter essa sequência, mas tem mais 3 jogos: Palmeiras, Deportivo Táchira e Fortaleza. Depois descansa uns dias, aí tem a sequência para o Super Mundial e depois, né, volta para as competições normais: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E tem um detalhe aí: os jogos do Flamengo serão transmitidos pela Globo na primeira fase do Mundial de Clube. Flamengo contra Esperança, Flamengo contra Chelsea e contra Los Angeles ou América do México. Quem vencer essa partida entre esses dois, um deles será o terceiro time que o Flamengo vai disputar. Temos um detalhe também da partida de ontem. O cara, quando tem o DNA rubro-negro, tá todo mundo focado nisso aí. Carrinho igual maluco aos 40 do segundo tempo, com o time no placar agregado de 5-2
contra o fraco time do Botafogo da Paraíba. Um time que disputa a Série C. Se tá correndo todo mundo, tem que olhar para o lado e correr também, disse o Danilo aí em pós-jogo ali, quando foi questionado, que ele estava dando carrinho até quando o jogo estava acabando. Então o cara tem o DA rubro-negro aí, importantíssimo isso. E por último aí, Zico é a nova contratação do Flamengo, será embaixador oficial no Mundial de Clube. Conselho Administrativo aprovou acordo nesta quarta-feira, ontem. O Galinho terá contrato até 2027 e vai atuar como chefe de delegação rubro-negra no Mundial de Clubes nos Estados Unidos. A função será remunerada e ele também vai participar de conteúdos institucionais, programas e ações promocionais, especialmente no Flamengo TV. O mais querido merecia Zico, é ou não é? Então é isso aí, ó. O Flamengo vai ter o Zico para trazer audiência para o Flamengo TV e dar moral à delegação quando ele chegar lá. E como eu tinha falado no começo do vídeo, Cristiano Ronaldo tem o salário vazado. Após ter o seu nome repercutido no Brasil, depois que o jornal Marca cravou que ele ia jogar por um time brasileiro durante o Super Mundial, Cristiano Ronaldo praticamente está acertado com o Nas, o seu clube que ele estava saindo. Ele renovou? Ainda não. Mas olha a proposta salarial dele, que já era alta. O contrato dele que se encerra no dia 30 de junho. Olha o novo contrato dele que ele está para receber. Ó, o atacante recebeu uma proposta de renovação do Al Nassr de 15 milhões e 200 mil euros, 95 milhões de reais, o que significa 550 mil euros, 550 mil por dia, euros por dia, ou seja, 3 milhões e 400 mil por dia, é o que ele vai ganhar lá. Segundo o GE, que fez contratos com integrantes aí de vários times do Brasil, entre Botafogo, Flamengo, Palmeiras e o Fluminense. Todos os quatro descartaram qualquer possibilidade de Cristiano Ronaldo vestir a camisa de um desses times. O mais provável seria o Flamengo por ter mais dinheiro. Mas o Palmeiras também surgiu forte e na terceira opção veio o Botafogo. O Fluminense já era descartado logo de cara, porque não tem... O Botafogo e o Fluminense não tem nem torcida para isso. Então o marketing não ia valer tanto. Mas financeiramente também o Botafogo ainda tem condições, entre aspas, porque está sofrendo transfer ban fora lá pro dono do Botafogo, o Lyon. Tem o Wendel agora que não veio porque o negócio também apertou. Então tem muita coisa. Mas quem tem dinheiro é o Palmeiras, Flamengo e Botafogo, assim que todo mundo fala. O Flamengo já descartou, o Palmeiras descartou, o Botafogo descartou, o Fluminense nem foi contactado. A verdade é, nenhum time financeiramente no Brasil teria condições de ter o Cristiano Ronaldo. Mesmo se arrumasse um patrocínio só para isso, o que ia acontecer? O Cristiano Ronaldo chegaria, os jogadores no clube iam querer uma proposta de renovação com salários muito maiores, poderia ter um racha no elenco, ele não chegaria para ficar até o final do ano, seria só para o Super Mundial e depois tchau, tchau, bye, bye, e deixar o pepino na mão do Flamengo ou de quem contratasse. Mas parece que, segundo informações do jornal Marca aí, ele vai renovar com o Nas. Então pode ser que esse burburinho esteja sido soltado aí lá na Espanha, na Europa, com o intuito de inflacionar ainda mais o salário dele e forçar a renovação com o Nassr. Lembrando que o Al Nassr queria já renovar com ele. Ele não aceitou de imediato porque ele queria ir para um time para ganhar títulos. Lá e não vê essa possibilidade. Mas o dinheiro fala mais alto e parece que o Cristiano Ronaldo vai ficar por lá mesmo. E é isso aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Tamo juntão. Fui. Valeu, amigos.